lição desta noite está baseada em Esther, capítulos 5 a 8, e vai destacar o bom exemplo de Esther ao falar com o rei sobre Amã. Vamos ver como então podemos imitar seu exemplo na comunicação com membros da família. E ainda com base nesse exemplo de Esther, vamos ter um discurso animador que vai ajudar todos nós, mas especialmente os jovens, a confiar em Jeová ao enfrentar bullying. Teremos também demonstrações práticas para nosso ministério e também um discurso que vai nos ajudar a sermos bons instrutores. Vamos então iniciar com a sessão Tesouros da Palavra de Deus. E para isso, ouviremos nosso irmão Gabriel Campos, que vai falar sobre o tema Uma lição de boa comunicação. O rei Salomão, uma vez ele escreveu lá em Eclesiastes 3:1-7, que para tudo há um tempo determinado. Tempo para nós ficarmos calados e escutar, e ao mesmo tempo ao contrário, o tempo de nós ficarmos calados e escutar o que as pessoas têm a dizer. E Esther, irmãos, ela foi um excelente exemplo disso, nesse sentido. Tanto que nós podemos imaginar muito Mordecai, o seu pai adotivo, ensinando ela desde pequena esses princípios, e à medida que ela vinha crescendo, aprendendo com tudo isso. Então, com certeza, Esther ela aprendeu muito com o exemplo do seu pai, de usar a importância de escolher o momento certo e usar o tempo para falar. E aqui nesse discurso, nós vamos observar como Esther faz isso de modo respeitoso, usando o tato ao falar, sendo franca e honesta em suas palavras. Se os irmãos quiserem deixar as suas Bíblias abertas em Esther, no capítulo 7, nós vamos ler 3 versículos dele. De início, vamos ler Esther 7, o versículo 2. Aqui nesse texto, irmãos, nós vamos observar como Esther, ela usou o momento certo de esperar e o momento certo também para falar. Diz assim para a gente: Nesse segundo dia de banquete, quando bebiam vinho, o rei disse novamente a Esther: Qual é o seu pedido, rainha Esther? Ele será concedido. Qual é a sua solicitação? Até a metade do meu reino lhe darei. Então, apenas para nós termos uma base aqui, irmãos, esse pedido aqui que Esther estava querendo fazer para o rei Assuero era sobre Amã, né? Amã, ele estava planejando matar Mordecai e todos os judeus do reino. Então, pelo simples fato de Mordecai e os judeus não se curvarem diante de Amã, né? Ele era um dos príncipes ali do rei Assuero. Então, para nós voltarmos aqui, né, no versículo, podemos observar muito bem a paciência e coragem que Esther teve, né? Como nós observamos aqui no comecinho do versículo, diz que já era o segundo dia de banquete, né? Então Esther ela não poderia testar mais a paciência do rei. Então ela tinha que contar tudo que a mãe estava planejando contra Mordecai. Então, e como ela poderia ter feito isso? Então, como observamos, ela agiu de coragem, né? Nós observamos que o próprio rei deu a ela o próprio segundo desejo, né? Fez com que ela fizesse o pedido novamente, né? Disse assim: qual é o seu pedido, rainha Esther? Ele será concedido. Ou seja, né, independente de qual fosse o pedido de Esther, qualquer coisa que ela pedisse, até mesmo observamos, né, que ele falou assim: até a metade do meu reino lhe darei. Então, qualquer coisa que ela pedisse, esse pedido de Esther seria realizado. Então, o tempo de fala dela tinha chegado e ela contou tudo. Tanto que nós observarmos aqui no versículo 3, aqui nos mostra qual foi esse pedido que Esther fez ao rei Assuero. Diz assim para a gente: a rainha Esther respondeu: se eu achei favor aos seus olhos, ó rei, e se for do agrado do rei, o meu pedido é que poupe a minha vida, e a minha solicitação é que salve o meu povo. Então aqui nós já notamos, né, irmãos, que é a maneira de como Esther falou com o rei. Com certeza, ela precisou de muita coragem para falar com ele dessa forma. Observamos também que ela teve uma maneira mais branda, né, mais calma de falar. Tanto que ela poderia muito bem explodir ali com o rei, né, ter até mesmo ofendido ele. Porque, querendo ou não, Mordecai e toda a sua linhagem estava sendo ameaçada de morte. Então, com certeza, para ela fazer tudo isso com coragem, com calma, ela precisou da ajuda de Jeová, né? Ela fez uma oração ali para Jeová, pedindo que Jeová o ajudasse a escolher as palavras certas para falar com o rei.
Muita outra coisa que notamos também de interessante de Esther, irmãos, é que ela respeitava muito o critério do rei em relação ao que lhe parecia ser bom. Diferente de sua ex-esposa Vasti, do rei Assuero, né? Ela, pelo contrário, ela sempre humilhava o rei, né? Dependente de qualquer decisão, e às vezes ela fazia isso de propósito. Então Esther ela não fez isso. Em vez dela fazer assim como Vasti, ela não criticou o rei por ter sido tão inocente assim, por confiar em Amã. Mas sim, ela implorou que o rei protegesse ela de algo que colocaria sua vida em risco. Se observarmos aqui no versículo 4 agora, vem nos mostrando aqui o modo que ela alertou o rei de como Amã causaria um grande prejuízo para ele e todo o seu reino. Diz assim: pois eu e meu povo fomos vendidos para ser exterminados, mortos e destruídos. Se apenas tivéssemos sido vendidos para ser escravos e escravas, eu teria ficado calada. Mas essa desgraça não deve ser permitida, pois causará um prejuízo para o rei. Então aqui observamos, irmãos, o modo franco e honesto que Esther teve ao falar. Tanto que o rei ele ficou muito impressionado com esse pedido dela, pois quem em sã consciência causaria um grande dano assim para Esther, a rainha? Então observamos que Esther ela expôs francamente o seu pedido para o rei. E também observamos o modo humilde que ela agiu. Tanto que ela disse que se fosse apenas uma ameaça de escravidão a todos, ela ficaria calada. Mas esse genocídio que ocorreria ia causar um grande dano para o rei e também um grande dano para todo o reino. Então ela não pôde deixar a oportunidade passar e contou tudo para o rei. Então esse relato, irmãos, aqui que nós observamos, eles nos dão um excelente exemplo de como ter uma excelente comunicação. Aqui esse exemplo, ele nos ensina, de como primeiramente, nós temos uma pergunta na apostila, se observarmos, que diz assim: como posso imitar o exemplo de Esther na comunicação com os membros da minha família? Então Esther, ela nos ensina muito, todo esse relato, sobre a arte de persuasão. Então, se provavelmente algum dia estivermos passando por alguma dificuldade, algum problema que estamos passando ou já passamos, é sempre bom lembrarmos de Esther e de toda a sua coragem que ela teve, a sua paciência de esperar o momento certo para falar e de como usar as palavras e de confiar em Jeová. Tanto que a imagem que nós temos aqui na apostila, ela nos dá um excelente exemplo de como podemos mostrar o momento certo para falar. Então, provavelmente aqui observamos as duas pessoas aqui, duas mulheres que são provavelmente mãe e filha, Então, observamos aqui que elas estão bem num momento bem descontraído, as duas conversando, rindo, preparando uma receita. Mas o ponto é, irmãos, aqui observamos que estão somente as duas aqui, Provavelmente seja um momento que a filha fique mais à vontade para se abrir com a mãe, de falar às vezes, de algum problema que ela vem passando, seja algum problema na escola, no serviço. Então, a mãe, ela faz assim, ela escuta primeiramente tudo que a filha tem a dizer e também espera o momento certo para falar, assim como Esther fez, E até mesmo ela pode ali orientar a filha, talvez não seja no seu problema, mas às vezes também ela pode usar algum modo de repreensão, mas sim usando as palavras com respeito, tato e de uma maneira honesta e franca quando precisar. Obrigado, irmão. Pode retirar a imagem. Então, com essa imagem que acabamos de ver, e com todo o relato de Esther, irmãos, é sempre bom nos lembrarmos, isso sempre nos ensina, que nós devemos fazer o mesmo para ter uma boa comunicação. Nós sempre sermos pacientes, respeitosos, usando o tato, isso com qualquer pessoa, seja membros da nossa família, nossos amigos e amigas, e também irmãos da nossa congregação. Se fizermos isso, irmãos, sempre vamos estar edificando uns os outros, mas o principal, nós também vamos estar louvando e edificando o nome de Jeová. Muito obrigado, irmão Gabriel, por nos ajudar a extrair boas lições desse exemplo de Esther. Bem, agora os irmãos poderão participar com seus comentários. Se encontrou uma joia espiritual, poderá compartilhá-la conosco. Para conduzir essa parte joias espirituais, convidamos nosso irmão Giovanni Vieira. Então, para darmos início às joias espirituais, peço um voluntário que possa ler, por favor, Esther capítulo 7, versículo 4. Vamos ouvir a Kellen, por favor.
Pois eu e meu povo fomos vendidos para ser exterminados, mortos e destruídos. Se apenas tivéssemos sido vendidos para ser escravos e escravas, eu teria ficado calada. Mas essa desgraça não deve ser permitida, pois causará prejuízo para o rei. Obrigado pela leitura. E esse versículo gera a seguinte pergunta: em que sentido o extermínio dos judeus causaria prejuízo para o rei? Vamos ouvir a Jaziane ali no fundo, por favor? Então, além do prejuízo material, que Amã tinha prometido 10.000 talentos, né, pela exterminação do povo, também havia a execução da rainha, então seria uma perda para o rei. Obrigado pelo comentário. Agora, na leitura da semana, que joia espiritual você encontrou sobre Jeová, sobre a pregação ou sobre outros assuntos? O irmão Enzo, por favor. Esther capítulo 7, versículo 2, nos mostra que Esther ela esperou um tempo certo para falar. Talvez se ela tivesse falado com o rei na primeira ocasião, ela poderia não ter sido sábia e ter perdido o favor de Jeová. Isso me ensinou que quando esperamos por Jeová, às vezes descobrimos que as soluções para os nossos problemas são muito melhores do que a solução que nós mesmos pudéssemos encontrar. Obrigado, irmão Enzo. A irmã Larissa? O capítulo 8, versículo do 3 a 16, ali mostrou que, apesar de estar diante da ameaça de aniquilação do seu povo, Esther não cedeu ao medo. A sua confiança em Jeová a impulsionou a enfrentar o rei Assuero novamente, para que ela pudesse interceder pelo seu povo. Então, essa confiança em Jeová que Esther demonstrou não apenas salvou a sua nação da destruição, mas também ilustrou os resultados de colocar a fé e a confiança em Jeová em primeiro lugar. Então, isso me ensinou que, ao confiar em Jeová e buscar sua orientação, Ele sempre vai estar comigo e vai me capacitar a superar qualquer dificuldade que possa surgir. Obrigado, irmã Larissa. A Luciene ali atrás também, por favor. Eu aprendi no capítulo 7, versículo 4, a lição que eu tirei é que eu tenho que ter coragem, né, para me identificar como uma testemunha de Jeová, embora isso pode resultar em perseguição, e também é fundamental eu aprender a confiar em Jeová e não em mim mesma. Obrigado, irmã. Aqui na frente, esqueci o nome dela, esposa do José Carlos. Esther revela sua coragem no capítulo 7, versículos do 1 ao 6, ao falar para o rei sobre o plano do maldoso e perseguidor Amã. Ela teve a ajuda de Jeová e do rei. Os jovens devem imitar Esther ao sofrer bullying, por qualquer razão e principalmente por suas crenças. Confiem em alguém maduro e de confiança e fale sobre o que está passando. Vocês, assim como Esther, receberão ajuda. Confiem, Jeová está sempre ao lado de vocês. Obrigado, irmã. A Daniela ali atrás, por favor. Todo o capítulo 7 me chamou a atenção a atitude de Esther, porque ela nunca foi pessimista, ou nunca se desesperou, nunca perdeu a fé, né? No momento certo, ela agiu com coragem e confiou que Jeová faria o restante. E hoje, num mundo tão injusto, é fácil pensar que a gente nunca vai ver justiça, né? Mas Jeová não mudou desde os dias de Esther. Então, esse relato me ensinou que Jeová vai agir com justiça em nosso favor no tempo certo. Obrigado, irmã. O irmão Amaury ali no fundo. No capítulo 8, versículo 5, ali dá para notar que, embora Esther estivesse na posição de rainha, ela não exigiu, né, do rei. Ela usou de palavras, por exemplo, se for do agrado do rei, né, se eu achar favor aos seus olhos, né. Então, quando usamos assim de palavras corretas assim para tocar o coração, nós imitamos o exemplo de Esther. Obrigado, irmão. Irmã Natália aqui na frente, por favor. Esther 6:1 cita o relato de quando o rei ele teve insônia e pediu para que lessem o livro dos registros para ele. E quando foi lido esse livro, ele descobriu que Mordecai não foi recompensado ao revelar um plano de assassinato contra o rei.
Mas depois que o rei descobriu isso, ele recompensou. Mais tarde ele recompensou Mordecai. E eu aprendi que Jeová, tudo que a gente faz de bom, mesmo que as outras pessoas não vejam na hora que a gente faz, Jeová sempre está vendo e uma hora nós vamos ser recompensados. Obrigado, irmã. Uma Adriana aqui na frente, por favor. Em toda a narrativa do relato, mostra o cuidado que Esther teve em falar. Ela se preocupou o que falar e quando falar. Então isso mostra uma grande lição para mim. Por exemplo, nós recebemos a orientação de não usarmos nada do site JW nas redes sociais. Como que eu estou aplicando isso? Será que estou usando essas matérias de forma indevida? Porque nós recebemos orientação que é proibido fazer isso, prejudica a associação, né? Não é uma regra dos anciãos. Então, nós temos que saber, né? Isso me ensina que eu tenho que saber como falar às pessoas da verdade e quando fazer isso. Então, uma lição muito importante para mim. Obrigado, irmão. No Zoom, vamos ouvir a irmã Virgínia. Esther 6, versículo 1, a Bíblia relata que aquela noite ele não conseguiu dormir. É muito provável que tenha sido Jeová quem causou a insônia do rei. A lição que podemos aprender é que quando deixamos as coisas nas mãos de Deus, podemos descobrir que as suas soluções para os nossos problemas são melhores do que qualquer coisa que poderíamos esperar. Obrigado, irmã. A irmã aqui na frente, esqueci o nome também. No capítulo 6, versículo 6, né, fica claro que Amã era uma pessoa arrogante, né, e orgulhosa. E isso serve de alerta para nós, né, porque o fim dele não foi bom, né? Então precisamos ter cuidado para não termos um conceito distorcido sobre nós mesmos, porque isso poderia gerar sofrimento para nós e prejudicar o nosso relacionamento com outros e com o próprio Jeová. Obrigado, irmã. Irmã Siqueira. A história de Esther é interessante, né? Esther se dirigir ao rei fazendo um pedido poderia ter custado a própria morte dela. Isso não era normal para uma mulher fazer isso. Mas ela mostrou uma qualidade muito importante, que é uma qualidade vista nos servos de Deus, não só do passado como no presente, que se chama coragem. Ela até falou assim, olha, se eu tiver que morrer, eu morro. Então veja que mulher corajosa. E essa mesma coragem que as irmãs de hoje demonstram é empregar e ensinar para qualquer pessoa, para qualquer autoridade. Então essa é uma qualidade que todos os cristãos têm. Os verdadeiros pregadores são corajosos. Obrigado, irmã Siqueira. Silvia aqui na frente, por favor. No capítulo 8, versículo 17, diz que muitas nações, né, se declaravam judeus. Ao ver, né, a libertação dos judeus, também acabaram também adotando essa mesma religião, a adoração, né? Então isso mostra também que acontece hoje também entre o povo de Jeová, né? As nossas ações, quando nós somos muito bem sucedidos diante de perseguição, outras nações, assim como os persas também, né, aceitam a adoração verdadeira e apoiam o abo do reino. Obrigado, irmão Silvio. A irmã Helene também, por favor. No relato, Esther ela usou de tato ao não mencionar que o seu marido tinha uma parcela de culpa, né, no genocídio de seu povo, né? E certo dicionário define tato como sendo a percepção do que é conveniente dizer ou fazer numa situação difícil ou delicada. Também a pessoa que tem tato leva em conta os sentimentos de outros, né? Então, pensando nessa qualidade, achei que ela pode ser muito útil no nosso ministério, né, ou no meu ministério, quando o morador tiver um ponto de vista, porque pode ser melhor não corrigi-lo imediatamente. E também vai me ajudar quando um estudante demora a entender um ponto bíblico importante. Obrigado, irmã. Obrigado pelo bom preparo dos irmãos e pelas respostas dadas.
Obrigado, irmão Giovanni, por ter conduzido essa parte. E também agradecemos os bons comentários dos irmãos. Agora, aqueles convidados e os participantes para a sala adicional poderão se dirigir para lá. O irmão Júlio Junqueira já os espera. Aqui teremos agora a leitura da Bíblia. E a leitura é de Esther, capítulo 8, versículos 9 a 17. Para fazer essa leitura, convidamos nosso irmão Gerardo Camargo. Então, no dia 23 do terceiro mês, isto é, o mês de Sivan, os secretários do rei foram convocados, e eles escreveram tudo o que Mordecai ordenou aos judeus, bem como aos sátrapas, aos governadores e aos príncipes das províncias, desde a Índia até a Etiópia. 127 províncias, na escrita de cada província e na língua de cada povo, e também na escrita e na língua dos judeus. Mordecai escreveu as cartas em nome do rei Assuero, e o selou com o anel de selar do rei. Ele as enviou por meio de mensageiros a cavalo, que montavam cavalos velozes criados para o serviço real. Nessas cartas, o rei concedia permissão aos judeus em todas as cidades para se reunir e defender suas vidas. Podiam também exterminar, matar e destruir qualquer grupo armado de qualquer povo ou província que os atacasse, e também suas mulheres e crianças, e tomar todos os seus bens. Isso deveria ocorrer no mesmo dia em que todas as províncias do rei Assuero, no dia 13 do 12º mês, isto é, o mês de Adar. O texto do decreto deveria ser proclamado como lei em todas as províncias. Deveria ser anunciado a todos os povos, a fim de que os judeus estivessem preparados naquele dia para se vingar dos seus inimigos. Por ordem do rei, os mensageiros partiram com urgência, velozmente, montados em cavalos do serviço real. O decreto também foi proclamado na fortaleza de Suzã. Então Mordecai se retirou da presença do rei em trajes reais de tecido azul e branco, usando uma grande coroa de ouro e um manto de lã roxa de excelente qualidade, e a cidade de Suzã gritava de alegria. Para os judeus, houve alívio, alegria, exultação e honra. Em todas as províncias e em todas as cidades, aonde quer que chegassem a ordem do rei e o seu decreto, os judeus se alegravam, exultavam, realizavam banquetes e comemoravam. E muitas pessoas de outras nações se declaravam judeus, pois tinham ficado com muito medo dos judeus. Muito obrigado, irmão Geraldo, por sua boa participação, por sua leitura. Gostamos muito, né? O irmão já é um irmão bem experiente, né? Fazendo leitura. E o irmão pôde, então, aplicar as sugestões aqui da brochura Melhore, na lição 5, que é leia de modo correto. O irmão teve uma boa postura, pôde ler grupos de palavras, como vem nos instruindo aqui, né? Também não acrescentar, não pular, não trocar palavras. E assim o irmão pôde fazer então uma boa leitura e nos ajudar na compreensão do texto. Tá bom? Muito obrigado e aguarde então novas designações. Passamos agora para a sessão Faça Seu Melhor no Ministério. E teremos então a apresentação da primeira conversa. Será feita pela irmã Natália Lenoir, juntamente com a irmã Cíntia Ignan. Vamos dar atenção. E pelo jeito o ônibus vai atrasar de novo. Nem fale, menina. Eles ficam fazendo esse monte de reforma na cidade, né? E aí causa esse transtorno pra gente, né? Tudo isso só para ganhar o nosso voto, né?
É verdade, né? É tudo tão instável. Mas, na verdade, o que me tranquiliza é saber que uma hora vai chegar um governo que vai resolver nossos problemas de verdade. Ah, isso é impossível, eu não consigo nem imaginar. É verdade, né? Falando de governos humanos, parece impossível mesmo. Mas eu tô falando do governo de Deus. É sério que uma hora dessa você vai falar de religião? Ai, olha, sinceramente, esse tipo de assunto não me agrada. Ah, eu te entendo, mas na verdade eu também não queria falar sobre religião, né? Como a gente estava falando da instabilidade dos governos, eu só queria te mostrar que uma hora isso ia acabar. De religião a gente não vai conversar, mas eu gostaria de saber, na Bíblia, você acredita? Na minha Bíblia eu acredito sim. Ah, legal. Eu tenho a Bíblia baixada no celular e eu gostaria de te mostrar esse texto de Mateus 6, 9 e 10, que diz assim: portanto, orem do seguinte modo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, como no céu, assim também na terra. Você já ouviu essas palavras antes? Já sim, a oração do Pai Nosso, né? Isso. E você notou o que Jesus incentivou a gente a fazer aqui nessa oração? Ah, ele pediu para que viesse o reino, né? Isso, exatamente. E você já parou para pensar o que seria esse reino? Olha, na minha opinião, está no nosso coração, né, o reino. Interessante, né? Mas o interessante é que aqui na oração, Jesus disse: venha o teu reino, né? Se esse reino já está no nosso coração, você acha que faria sentido a gente ficar orando constantemente para que esse reino viesse até nós, sendo que ele já está no nosso coração? Pensando por esse lado, realmente não faz sentido mesmo. Isso, né? Porque, na verdade, esse reino que Jesus pediu para a gente orar é um governo real. E conforme a oração deixou claro, esse reino já existe no céu, né? Ou esse governo. Agora, o que esse reino vai fazer por nós aqui na Terra e como ele vai resolver nossos problemas, eu tenho aqui comigo essa revista com o tema O que é o Reino de Deus? E ela vai explicar melhor a respeito desse assunto. Aí amanhã aqui no ponto mesmo a gente conversa mais. Ah, tá bom, então, eu gostei, eu vou ficar assim. Vamos lá, o ônibus está chegando. Muito bem, irmã Natália. Agradecemos muito sua participação, também a participação da irmã Cíntia. E gostamos muito da apresentação das irmãs, viu? A irmã se saiu muito bem. A irmã pôde, inclusive, responder muito bem quando o morador tenta cortar a conversa. A moradora tentou, né? Mas a irmã conseguiu responder de modo educado e dar sequência na conversa. Que é o que nós queremos fazer também, né? Em nosso ministério. E a irmã pôde aplicar muito bem também as instruções da brochura Melhore na lição 3, que é fazer perguntas. Então a irmã conduziu a sua conversa fazendo várias perguntas, né? E isso realmente nos ajuda a fazer as pessoas pensar sobre o assunto, quererem saber mais, não é? A irmã também usou perguntas para ajudar a moradora a raciocinar sobre o que a irmã estava falando, pôde dar atenção, chamar atenção ao ponto principal de sua conversa e aí fazer pergunta em cima disso, né? Então isso com certeza ajudou muito a sua moradora a compreender o assunto e nos ajudou também a colocarmos em prática em nosso ministério também. Muito obrigado. Agora vamos ter a apresentação da revisita. Quem fará para nós será a irmã Giovana Brizola, juntamente com a irmã Anita Ramos. Então, Anita, na semana passada nós vimos que o reino de Deus é um governo que tem Jesus como rei e que terá seus súditos aqui na terra. Mas aí ficou a pergunta sobre o que esse reino fará por nós. Eu estou bem interessada em saber, Giovana, o que um reino que tem Jesus como rei vai fazer por nós. Pois é, nós sabemos quão poderoso Jesus é, né? Então ele vai fazer por nós coisas maravilhosas. Hoje, os governos humanos até conseguem fazer algumas coisas boas, mas tem problemas na humanidade que eles simplesmente não conseguem solucionar, como a morte e a fome, por exemplo. Mas veja aqui comigo, Salmo 72:16. Você pode ler para a gente? Sim, posso. Haverá
fartura de alimento na terra e superabundância no cume das montanhas. Os frutos do rei crescerão como no Líbano, e nas cidades as pessoas florescerão como a vegetação da terra. Obrigada. Nesse texto, ele diz que haverá abundância onde? No cume das montanhas. Exatamente. E no cume das montanhas não cresce cereal. Na verdade, é um lugar até difícil de chegar, né? Por isso, esse texto quer dizer que no governo de Jesus a terra será extremamente abundante, ou seja, não faltará alimento para ninguém. Como você se sente, Anita, pensando que nós poderemos viver isso? Então, eu fico muito feliz, Giovana, só de pensar que muitas pessoas no mundo que passam fome, que não têm um sustento, vão poder ter alimento em abundância, isso me deixa muito emocionada. É mesmo, tá tão difícil de viver hoje em dia, né? Mas você pode ver essa promessa se cumprir. E nós, eu e você, podemos viver sobre o governo de Jesus. E lembra, Anita, sobre aquelas reuniões que eu já comentei com você? Nela, nós aprendemos sempre sobre o reino de Deus e vemos sobre as promessas dele. Eu tenho um vídeo aqui comigo que fala sobre essas reuniões. Posso te mostrar? Pode sim. Que legal, Giovana. Parece bem interessante as reuniões. Elas são muito diferentes. Como o vídeo mostrou, é um ambiente muito bom e onde nós aprendemos bastante. O que você acha da gente combinar de irmos juntas na próxima reunião? Tá bom. Eu vou te mandar uma mensagem, daí eu confirmo, tá bom? Agradecemos também a boa participação da irmã Giovana, também da irmã Anita. Gostamos muito da apresentação das irmãs também. A irmã pôde aplicar, seguir, né, a sugestão aqui de apresentar o vídeo, também comentar algo sobre o vídeo, né, convidando a pessoa, o morador, para as reuniões. Muito bom. E a irmã também pôde aplicar, né, sendo simpática e mostrando o que se importa, de acordo com a lição 12 da brochura Melhore. E o que nós devemos fazer? Né? Mostrar que nós nos interessamos realmente na pessoa, né? Que nós queremos pensar nela, nos colocar no lugar dela, ao falar com as pessoas em nosso território. E aí sempre procurar encorajar, consolar e fortalecer as pessoas, sem nunca jamais ofendendo as pessoas em nosso território. Muito obrigado, irmã, por sua apresentação também. Agora teremos um discurso. Quem fará para nós será o nosso irmão Abner Tavares, e o tema é: seja um bom instrutor como Tiago, ensina de modo simples. Tiago, ele era meio-irmão de Jesus. E ele foi criado numa família que era muito forte espiritualmente. E isso, com certeza, foi um grande privilégio para Tiago. Mas, apesar desse grande privilégio, Tiago, ele não teve uma educação de destaque no ponto de vista humano. Com certeza, os líderes religiosos daquela época viam Tiago do mesmo modo como viam outros apóstolos, como, por exemplo, Pedro e João, como homens comuns e sem instrução. Mas isso nunca impediu Tiago de se tornar um ótimo instrutor. Tiago, ele escreveu o livro bíblico que leva o seu nome. Com certeza, Tiago teve a ajuda do Espírito Santo de Jeová para ajudá-lo a escrever esse livro e também a ser um bom instrutor. E o mesmo pode acontecer com a gente hoje. Vamos ver então o que fazia Tiago ser um bom instrutor e como nós podemos imitar daí o exemplo dele hoje. Tiago, ele não usava palavras difíceis e ele nem dava explicações muito complicadas. Quando Tiago ele ensinava, as pessoas sabiam o que precisavam fazer e como elas podiam fazer isso. Vamos ver um exemplo? Por favor, irmãos, vamos abrir nossas Bíblias aqui em Tiago, capítulo 5, o versículo 11. Tiago 5, 11. Que diz assim: Vejam, consideramos felizes os que perseveram.
Vocês ouviram falar da perseverança de Jó e viram o resultado que Jeová proporcionou. Viram que Jeová tem grande compaixão e é misericordioso. Aqui nesse texto, Tiago, ele ensinou que os cristãos, eles podem sofrer de injustiça e mesmo assim não se tornar pessoas amargas. Ele usou a palavra de Deus para ajudar as pessoas a entender que Jeová sempre recompensa aqueles que são leais. E ele fez isso usando um exemplo que as pessoas daquela época podiam conhecer, que era o exemplo de Jó. Mas ele ensinou isso de uma maneira simples e fácil de entender. Assim, ele não chamou atenção para ele mesmo, mas ele deu honra a Jeová e também ajudou aqueles irmãos e irmãs daquela época a entenderem o ponto. E qual que é a lição para nós hoje? Quando nós vamos ensinar a Bíblia para alguém, nosso objetivo não deve ser mostrar o que nós sabemos, mas sim o quanto Jeová sabe e também o quanto Ele nos ama. E como que a gente pode fazer isso? O texto de Romanos pode nos ajudar a entender. Vamos ver, por favor, irmãos, o texto de Romanos, capítulo 11, o versículo é o 33. Romanos, capítulo 11, o versículo 33, que diz assim: como são profundas riquezas, a sabedoria e o conhecimento de Deus, como são insondáveis os seus julgamentos e impenetráveis os seus caminhos. Como a gente pode ver aqui no texto, irmãos, toda a fonte de sabedoria e de conhecimento vem de Jeová. Então, nós podemos fazer isso se nós sempre usarmos a Bíblia para ensinar. Por exemplo, em vez de nós falarmos para o nosso estudante o que nós faríamos no lugar dele, caso ele esteja passando por algum problema ou provação, não seria melhor a gente considerar algum exemplo ou conselho da Bíblia? Se nós fizermos isso, ele vai conseguir entender o que Jeová pensa e sente sobre o assunto. Dessa forma, os nossos estudantes vão conseguir também aprender que o importante é agradar a Jeová e não a nós. Então, irmãos, sempre que nós formos ensinar a Bíblia a alguém, vamos nos lembrar do exemplo de Tiago. Usar palavras simples e objetivas, com exemplos fáceis de entender e do dia a dia do nosso estudante. Usando a Bíblia sempre e também os seus conselhos. Se nós fizermos isso, nós vamos estar deixando Jeová nos ajudar, assim como ele ajudou o Tiago a sermos bons instrutores. Muito bem, irmão Abner. Muito obrigado por seu discurso. Gostamos bastante do modo como o irmão proferiu aqui para nós. O irmão pôde seguir muito bem a matéria indicada, né, para esse discurso, e por isso nos ajudou a entender bem as lições que podemos aprender de Tiago como um bom instrutor. O irmão pôde, inclusive, aplicar no seu modo de fazer o discurso o exemplo de Tiago, né? A brochura Melhor, na lição 17, nos ajuda a falar de modo fácil de entender. O irmão pôde aplicar muito bem as sugestões indicadas aqui nesta lição 17. O irmão demonstrou que se preparou bem, que conhecia bem a matéria. O irmão usou várias frases curtas e simples, né? Podemos perceber isso. E também pôde, assim, não encher de muitos detalhes o seu discurso, mas falou de uma maneira simples que todos nós podemos entender. Muito obrigado e aguarde então novas designações. Passamos agora para a terceira sessão de nossa reunião desta noite, Nossa Vida Cristã. E para isso convidamos todos aqueles que puderem a se levantar. Vamos entoar juntos o cântico número 148, que tem o tema Jeová é nosso Salvador. Cântico 148. Queremos agora dar atenção ao nosso irmão Tiago Ferreira, que vai proferir para nós um discurso com o tema Confie em Jeová ao enfrentar bullying. Jovem, imagine que você está na escola e aí uma certa pessoa começa a pressionar você para fazer algo errado. Algo que você sabe que vai desagradar a Jeová
e também seus pais. Você não quer fazer isso. Explica para essa pessoa que não quer fazer e o porquê de não quer fazer. Mas logo em seguida, esta pessoa começa a caçoar de você. Às vezes soltando até palavras que humilha e ofende. Às vezes não é nem questão de nós não querer fazer certo hábito que essas pessoas têm, mas simplesmente pelo fato de nós se identificarmos como testemunha de Jeová, ou que somos uma pessoa que estuda a Bíblia e temos como principal a Bíblia, a lei de Jeová em nossa vida, a pessoa pode tirar sarro ou caçoar, fazer deboche, o famoso bullying. Muito falado ultimamente, não é mesmo? O bullying em nosso país, ele é proibido por lei. E nessa lei, classifica o bullying ali como intimidação sistemática, talvez violência física ou psicológica, atos de humilhação e discriminação. Também inclui ataques físicos, insultos, ameaças, comentários e apelidos pejorativos, entre outros. A pessoa que passa por isso, o jovem, ou até mesmo um adulto em local de trabalho, passa por uma situação que não é nada fácil. Mas irmãos, jovens aqui presentes, nós podemos tomar certas atitudes que podem nos ajudar a lidar com essa situação. No passado, servos de Jeová passaram por isso. Os servos de Jeová muitas vezes eram pressionados, ameaçados, e eles sentiam também medo. Esther, pessoa de quem nós estamos estudando, falando bastante durante essa semana, ela também passou por algo assim. O povo estava sendo ameaçado de morte. Imagine o medo que esta mulher sentiu ao passar por isso. Não só ela, mas também como Mordecai, pessoas que confiavam nas leis de Jeová, respeitavam as leis de Jeová. Mas é interessante que Esther, quando estava passando por algo parecido, ela teve coragem de fazer algo que nós também devemos fazer, principalmente os jovens. Ali no banquete, junto ao rei, uma pessoa de autoridade, veja só o que Esther fez. Vamos abrir nossas Bíblias aí no 7, Esther capítulo 7, aí vamos ler do versículo 3 ao 6. Lá no banquete, junto com a pessoa que estava ameaçando o povo judeu, no caso Esther e também Mordecai, o rei perguntou ali, Esther 7, do 3 ao 6. O rei perguntou para ela o que ela desejava. Aí o texto fala: a rainha Esther respondeu: se eu achei favor aos seus olhos, ó rei, e se for do agrado do rei, o meu pedido é que poupe a minha vida, e a minha solicitação é que salve o meu povo, pois eu e o meu povo fomos vendidos para ser exterminados, mortos e destruídos. Se apenas tivesse sido vendidos para ser escravos e escravas, eu teria ficado calada. Mas essa desgraça não deve ser permitida, pois causará prejuízo para o rei. O rei Assuero perguntou então à rainha Esther: quem fez isso? Onde está o homem que se atreveu a fazer uma coisa dessas? Olha a coragem dela, irmãos. Esther respondeu: o adversário e inimigo é Amã, este homem perverso. Nisto Amã ficou apavorado por causa do rei e da rainha. Esther, com coragem, contou para o rei o que estava acontecendo, que ela estava passando por uma situação ruim. Nós, irmãos, devemos ter a mesma coragem. Primeiro, ter a confiança em Jeová, que como a gente viu semanas atrás, Esther teve essa confiança. Pediu para o povo jejuar por ela, para que ela tivesse coragem para falar perante o rei. Então, confiando em Jeová, e depois falou com uma pessoa de autoridade. Vamos ver um vídeo agora, irmãos, que vai falar como que nós podemos fazer isso nos nossos dias. Vai demonstrar ali 2 exemplos de jovens que passaram por esse problema, mas como puderam superá-los, confiando em Jeová e também por falar para outra pessoa. Nós temos agora 2 perguntas, do qual os irmãos fiquem à vontade para responder. O que os jovens podem aprender do exemplo de Charlie e Ferrin? Irmã Luciene? Então, eles passaram por diversas situações, né? E eles ouviram coisas depreciativas,
fez pensar que eles não valia a pena viver, né? Então, eles procurar a ajuda dos pais, dos anciãos, né? Não tentar esconder o problema, né? Ajudou eles a lidarem melhor com aquela situação que eles estavam passando. Isso, exatamente. Ricardinho, aqui na frente. Aí fala que o irmão, ele foi maduro e contou para os pais dele. E também ele fugiu da confusão e ele mudou de armário. Daí o que estava fazendo bullying com ele foi suspenso e ele disse que teve um pouco de paz. E Jeová ajudou ele nesse sentido. E devemos aplicar o conselho desses irmãos, fugir de confusão e não ficar com raiva e revidar. Isso, certo, Ricardo. Certinho, muito bem. O que os pais podem aprender com os comentários de Charlie Ferrin sobre como ajudar os filhos a lidar com o bullying? Agora, o Lucas Perotti, por favor. Às vezes quem sofre bullying tem um pouco de dificuldade até mesmo com a família. Então, principalmente os pais, às vezes prestar atenção em alguma alteração de humor, talvez recusa de ir à escola, e sempre deixar o espaço aberto de comunicação para que o filho possa contar o que está passando. É verdade, é verdade. Bom, Isaías? Por isso que é muito importante os pais serem acessíveis aos filhos, né? Permitir que eles realmente tragam esse tipo de problema para então prestar a ajuda necessária. E é importante também mostrar que os filhos são valiosos em casa, não é? Independente do que os outros colegas digam ou fazem em outros lugares, eles são muito valiosos, principalmente para Jeová. Então isso vai ajudá-los a lidar com o emocional. Com certeza, muito bom. A situação, ela pode ser difícil quando sofremos bullying, mas Jeová, irmãos, pode e quer nos ajudar a lidar com isso, né? Também não devemos deixar de falar com alguém achegado, com alguém que vai te ajudar, né? Principalmente os irmãos da congregação, algum ancião, algum amigo achegado, vai querer ajudar. E mostrar que tanto ele, a congregação e principalmente Jeová, enxerga você como algo muito valioso. Muito obrigado, irmão Tiago, por nos ajudar a entender melhor o que é o bullying e como podemos lidar com essa situação. Agora passamos ao estudo bíblico de congregação. Para isso convidamos nosso irmão Eduardo Carriel. Hoje vamos estudar o livro Seja Feliz para Sempre, na lição 58. E para a leitura convidamos o irmão Danilo Silva. Bem, irmãos, é um prazer poder estar aqui com os irmãos para esta consideração, capítulo ou lição de número 58 do nosso livro Seja Feliz para Sempre. E o tema de hoje, continue leal a Jeová. Nesta altura, queremos reconhecer que os nossos estudantes já adquiriram um conhecimento considerável na Bíblia, não é verdade? E nesse capítulo vamos ver e vamos ajudá-los a proteger o que aprenderam. Sim, proteger a sua espiritualidade ou a sua lealdade a Jeová. E vamos ver que maneiras Jeová possibilita essa proteção. O nosso irmão Danilo Silva fará a leitura dos parágrafos para nós. Então vamos ver o parágrafo 1, juntamente com o parágrafo introdutório. Vamos à leitura. Os cristãos verdadeiros estão decididos a não deixar que nada nem ninguém os afaste de Jeová. Com certeza é assim que você se sente. Jeová dá muito valor à sua lealdade. Que situações poderiam testar sua lealdade e como você pode lidar com elas? Algumas pessoas vão tentar nos fazer parar de servir a Jeová.
Mas quem faria uma coisa dessas? Alguns que abandonaram a verdade contam mentiras sobre a organização de Deus para destruir a nossa fé. Eles são chamados apóstatas. Além disso, alguns líderes religiosos espalham mentiras sobre nós na tentativa de fazer alguns abandonarem a verdade. É perigoso tentar raciocinar com os que são contra nós, ler seus livros ou blogs, acessar seus sites ou assistir a seus vídeos. Jesus disse o seguinte sobre aqueles que tentam fazer outros parar de servir a Jeová: não se preocupem com eles. Guias cegos é o que eles são. E se um cego guiar outro cego, ambos cairão num buraco. E se alguém que a gente conhece decide não ser mais testemunha de Jeová? Podemos nos sentir arrasados se alguém que amamos fizer isso. Essa pessoa talvez tente nos obrigar a escolher entre ela e Jeová. Temos que estar decididos a continuar leais a Jeová acima de qualquer coisa. Por isso, obedecemos a ordem de Jeová de não ter contato com pessoas assim. Vamos ler primeiramente, antes de fazer a pergunta, primeiro livro das Crônicas, capítulo 28, versículo 9. Alguém da assistência poderá fazer a leitura para nós. Vamos deixar a irmã Daniela ler para a gente. Irmã Daniela. E você, Salomão, meu filho, conheça o Deus do seu pai e sirva-o de coração pleno e de alma bem disposta, pois Jeová examina todos os corações e discerne toda a inclinação dos pensamentos. Se você o buscar, ele deixará que você o encontre, mas se o abandonar, ele rejeitará você para sempre. Obrigado, irmã Rose, pela leitura. Pergunta do parágrafo 1. Como outros poderiam testar nossa lealdade a Jeová? De que maneira? Como que outros podiam testar a nossa lealdade? Irmã... a irmã... do lado do irmão Lucas, a esposa do irmão Lucas, esqueci o nome, é um branco agora. Lerce. Irmã Lerce. Então devemos ter cuidado com os apóstatas. Eles abandonaram a verdade, também contam mentiras sobre nós e fazem de tudo para destruir a nossa fé, inclusive com matérias, com panfletos, com blogs, livros, sites. Então devemos ter muito cuidado. Isso, obrigado, irmã Lerce, pelo seu comentário. Irmã Érica, ainda, na frente ali da irmã Lerce, irmã Érica. E nós devemos ficar muito atentos a essas armadilhas, né, que os apóstatas armam para nós. Hoje em dia, com a tecnologia, ficou muito fácil você espalhar uma notícia falsa, né? Então, de repente, por curiosidade, talvez a gente vá acessar um vídeo, ler alguma matéria. Então, isso é muito perigoso. Então, aqui o parágrafo deixou claro para que nós não acessarmos esses sites, né? Para a gente se afastar desse tipo de coisa. Isso mesmo, irmã Érica. Esses exemplos mencionados aqui mostram que a nossa fé está constantemente sob ataque, né? E nós precisamos, sim, de protegê-la. Mas ainda existe uma outra situação que pode ameaçar a nossa fé. Vamos ler um texto? Primeira carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 11. Alguém talvez gostaria de ler para a gente. Vamos ver... O irmão Gabriel, pode ler para a gente? Mas eu lhe escrevo agora que parem de ter convivência com qualquer um que se chame irmão, mas que pratique imoralidade sexual ou que seja ganancioso, idólatra, injuriador, beberrão ou extorsor. Nem sequer como com tal homem. Obrigado, Gabriel. Então aqui, de que outra maneira nossa fé pode estar ameaçada? Irmã Thaís. Caso alguém que nós conhecemos, ou alguém até mesmo da família que amamos, deixe de ser testemunha de Jeová
isso é um assunto muito sério. Essa pessoa talvez tente nos obrigar a escolher entre ela e Jeová. Então nós temos que estar decididos a fazer o que o texto manda, né? Deixar de ter associação com tal pessoa. Isso, obrigado, irmã Thaís. Parágrafo 2. O amor que temos por Jeová vai nos motivar a não ter nada a ver com a religião falsa. Isso quer dizer que não fazemos parte de nenhuma organização que tenha ligação com a religião falsa. Isso inclui o nosso trabalho e qualquer outra atividade. Jeová nos avisa: saiam de Babilônia grande, meu povo. Obrigado, irmão Danilo, pela sua excelente leitura. Como nossas decisões mostram que somos leais a Jeová? Irmã Kaline, aqui na frente. Então, nesse ponto do estudo, é bem provável que o estudante ele já tenha, né, muito amor por Jeová. Então, esse amor tem que motivar ele a não ter envolvimento com a religião falsa, né? E levar bem a sério o texto de Apocalipse mesmo, para sair dela. Isso, muito bem. Obrigado, irmã Karine. Vamos ver o irmão Lucas Franco, um ponto. E não fazer parte da religião falsa não envolve só pertencer a ela. Nós vamos ver no vídeo a seguir que uma pessoa trabalhava por organização religiosa. Então, é um caso, né? Aparentemente simples, você está trabalhando, ganhando o seu sustento, mas está tendo envolvimento com a religião falsa. Ou mesmo trabalhar numa indústria de tabaco, de fumo, enfim, e outras coisas que desagradam a Jeová. Então, deve-se evitar isso daí, porque estaríamos... Não teríamos saído de Babilônia Grande, não teríamos saído de Babilônia Grande. Isso. Obrigado, irmão Lucas. Portanto, nós precisamos então manter a nossa lealdade, estar determinado a mostrar isso para Jeová. No ponto de número 3, cuidado com ensinos falsos. Vamos ler Provérbios capítulo 14, versículo 15. O que nos lembra esse texto? Quem gostaria de ler para a gente? Vamos deixar o irmão Canada aqui na frente. Pode ler para a gente, Provérbios 14, versículo 15. A pessoa ingênua acredita em qualquer palavra, mas quem é prudente pensa bem antes de cada passo. Obrigado, irmão Canada. Então, baseado nesse texto, por que devemos tomar cuidado para não acreditar em tudo que ouvimos? Irmã Júlia, aqui na frente. Porque Satanás e os que estão debaixo da influência dele, muitas vezes usam mentiras para tentar enfraquecer a nossa fé. E conforme a gente viu no texto, ao invés de acreditar em tudo que ouve ou guiar-se sempre pela opinião dos outros, uma pessoa prudente analisa os seus passos, age com sabedoria e vai recusar os ensinamentos falsos. Isso, obrigado, irmã Júlia. Vamos ver agora outro texto, segunda carta de João, versículo 10. E depois vamos considerar alguns pontos aqui, algumas perguntas interessantes. Vamos deixar o Davi ler para a gente, o Davizinho aqui da Ignã. Se alguém vier a vocês e não trouxer esses ensinamentos, não a receba na sua casa, nem o cumprimente. Isto, obrigado, Davi. Então, a primeira pergunta que nós podemos considerar: como devemos lidar com os apóstatas? Baseado nesse texto, irmão Osvaldo. Então devemos ignorar qualquer conversa com esse apóstolo. Isso, Osvaldo, exatamente, né? Irmão Gustavo ainda? Obrigado, Osvaldo. E ainda sobre o fato de ignorar totalmente, né, o relato bíblico,
nos mostra que não devemos o receber na nossa casa, nem o cumprimentar. Então isso envolve nem mesmo entrar em debates para mostrar que nós estamos certos. Não é essa a ideia. Então ignorar é simplesmente não dar atenção, não dar ouvido e nem mesmo tentar defender que nós estamos certos e que eles estão errados. Então ignorar completamente. Isso mesmo, muito bem. Não queremos tentar convencê-los do contrário, né? Segunda pergunta, sabemos que não é sábio falar com os apóstatas, mas como poderíamos acabar sendo influenciados pelas ideias deles? Irmã Valesca? Porque os apóstatas, eles sempre falam de modo negativo sobre como Jeová ensina a gente, o modo de vida que ele quer que nós sigamos, como até a respeito do próprio Jeová mesmo, de um modo muito negativo. E influencia as pessoas a não acreditarem e muito menos seguirem os princípios da Bíblia. Então, dependendo de com quem você fala, ele vai te influenciar a acreditar nas ideias deles e não no que Jeová realmente quer para nós. Isso, obrigado, irmã Valesca. Irmã Jaziane, ainda um ponto? Talvez a gente não vá conversar diretamente com eles, mas hoje as redes sociais estão cheio de conversas, né, ou até críticas sobre esses testemunhos de Jeová, e talvez ficar lendo esses comentários ou até mesmo debatendo lá sobre assuntos vai fazer com que a gente também esteja conversando com eles. Isso mesmo. Obrigado, irmã Jaziane. E a terceira pergunta, como você acha que Jeová se sentiria se nós ficássemos ouvindo coisas negativas sobre ele e sua organização? Vamos deixar a jovenzinha aqui, ó, na frente. Ele ficaria muito triste. Isso, muito bem, isso mesmo. Irmão Amauri ainda? Um ponto, obrigado. E conforme disse, então, é 2 João 10, então a ideia é ajudar o estudante a entender que ele precisa tomar firme posição se ele quiser permanecer na verdade, né? Aquilo que ele já aprendeu na Bíblia, né? Então, como vimos aí, realmente não ter amizade com pessoas que agem assim. É isso mesmo, Amaury. Obrigado. Vamos passar para o quarto ponto. Continue leal a Deus mesmo quando um irmão cometer um pecado. Vamos ler primeiramente, então, Levítico capítulo 5, versículo 1. Quem gostaria de ler para a gente esse texto? Vamos deixar o Wagner ler para a gente, o Wagner Barbosa. Se alguém ouvir uma convocação pública para prestar depoimento e não relatar algo de que foi testemunha, que viu ou de que ficou sabendo, estará cometendo um pecado e responderá pelo seu erro. Isso. Obrigado, irmão Wagner. Então, o que esse texto mostra para a gente com relação a quando algum irmão dedicado a Jeová, comete um ato errado? Qual deve ser a nossa atitude nesse sentido? Irmã Luciene? Então, esse texto me deixa bem claro que se a gente souber, né, de algum irmão que cometeu algum ato errado, a gente tem que falar aos anciãos, né, porque senão eu vou estar sendo desleal para com Jeová. Isso, obrigado. Vamos ouvir a irmã Vanessa. Primeiro, seria bondoso incentivar a pessoa a falar com os anciãos e confessar o pecado. Aí, se a pessoa não fizer isso, aí que vai entrar a nossa lealdade a Jeová e a gente vai ter que falar com os anciãos. Isso, podemos então dar esta oportunidade. Estamos sendo honestos com esse nosso irmão também, né? Queremos dar a oportunidade para que ele faça isso, né? Para o bem dele. E aqui tem algumas perguntas que até nós podemos fazer para os nossos estudantes. Como mostrar esse amor leal? Ou melhor, como fazer isso mostra amor leal por Jeová, pela pessoa que pecou e por outros na congregação. Os irmãos podem então comentar como que nós mostramos amor por Jeová se nós agirmos assim. É uma pergunta importante para fazer para os nossos estudantes, né, irmão Oscar?
é que aquela pessoa, ela precisa ser ajudada. E a lealdade a Jeová é que nós estamos fazendo o nosso papel. Se temos conhecimento de algo, nós vamos... os anciãos precisam chegar a saber. Só que, como já foi comentado, evidentemente pode dar oportunidade para o errante. Isso, exatamente, Oscar. Obrigado. Irmão Geraldo, ainda um ponto? Então, aqui falou na congregação, né? Como que a gente pode mostrar amor leal por outros na congregação. Então, podemos mostrar, vamos citar 2 exemplos apenas. Primeiro, que os outros irmãos vão pensar assim, mas espera aí, ele está fazendo isso, então é normal fazer isso. Está tudo certo, então eu também vou fazer. Né? E uma outra maneira de ajudar é o seguinte, uma outra maneira de raciocinar é o seguinte, bom, então se ele está fazendo errado, por que ninguém foi atrás dele para oferecer ajuda, né? Então, fazendo isso, nós vamos poder estar contribuindo com a congregação e com os anciãos. Obrigado, irmão Geraldo. É o que nos mostra a imagem, né? Se os irmãos puderem colocar esta imagem, mostra exatamente isso. O que os irmãos imaginam que está acontecendo aqui nessa imagem? Podem descrever esta imagem, alguém? Irmão Adriano Fernandes. No ponto do meio aí, né? É como isso demonstra amor à pessoa. Então, no caso aí, o irmão viu alguma coisa aí no celular, né? Talvez na rede social, e foi conversar com essa outra pessoa. E nós podemos perceber que ele não deu muito ouvido, né? A do meio ele mostra isso. E aí depois ele tomou o passo seguinte, né? Procurou os anciãos e mostrou, né, o que estava acontecendo. Então nós temos que incentivar o estudante a entender que no mundo, amizades, elas, inclusive, esconder segredos. No mundo é assim. Se você entregar, você está sendo ali, não está sendo legal com a pessoa. Na organização de Jeová é diferente. Você primeiro recorre à pessoa, conversa com ela, mostra o princípio. Se ela não aceitar, você está se preocupando com ela. Aí leva aos anciãos. Isso mesmo. Obrigado, irmão Adriano. Parágrafo 5. Fique longe de Babilônia. Vamos ver então um vídeo que mostra um exemplo prático de como podemos fazer isso. Bom, quando aqueles que estudam conosco entendem bem esse ponto e tomam uma decisão nesse sentido, né? Então, Lucas capítulo 4, versículo 8, vamos ler? Jesus, ele mostrou aqui um ponto muito importante. Vamos deixar a irmã Laura na frente ler para a gente? Em resposta, Jesus lhe disse: está escrito, adore a Jeová seu Deus e preste serviço sagrado apenas a Ele. Isso, obrigado, irmã Laura. Então nós temos aqui 5 perguntas, né? Que nós podemos assim considerar, perguntas de reflexão, que nós podemos considerar com os nossos estudantes, né? Qual delas que o irmão gostaria de destacar aqui? Vamos deixar o Ricardo aqui na frente. A terceira, será que meu trabalho apoia a religião falsa de alguma maneira? Então, a irmã aí, que fala no vídeo, ela trabalhava em uma igreja e ela percebeu com o tempo que mesmo que ela não participasse dessa igreja, isso não agradava a Jeová. E com o estudo dela, ela percebeu isso. E a instrutora dela não obrigava ela a adorar a Jeová, mas ela ajudou a mostrar para a irmã na Bíblia que isso não era certo. Daí no final mostra que ela saiu desse emprego, 2 semanas depois ela arrumou outro emprego perto da casa dela. Isso mostra que quando nós colocamos o reino em primeiro lugar, como diz Mateus 6,33, ele vai nos dar o necessário. Isso, parabéns, Ricardo, exatamente isso, né? Vamos ler então agora esse outro texto, Apocalipse 18, 4 e 5. Quem quer ler para a gente? Vamos deixar a irmã Larissa ler para a gente esse texto. Apocalipse 18, 4 e 5. Ouvi outra voz vinda do céu dizer:
Saiam dela, meu povo, se não quiserem ser cúmplices dos pecados dela e se não quiserem receber parte das suas pragas, pois os pecados dela se acumularam até o céu e Deus se lembrou dos atos injustos dela. Isto. Obrigado, irmã Larissa. Então, em todos esses casos aqui que mencionamos, né, nós queremos mostrar a nossa lealdade a Jeová e ter uma consciência limpa. Essa outra imagem, agora que mostra para nós, qual uma outra maneira que nós podemos nos manter longe de Babilônia Grande. Os irmãos podem colocar esta imagem aqui. Isso, essa daqui. E os irmãos podem comentar, responder. Que outra maneira nós queremos ter cuidado e não se envolver com Babilônia Grande? Vamos deixar a irmã Giovana. Nós tem alguns lugares como organizações de caridade, eventos e festas que são beneficentes, que às vezes nós nem sabemos, mas são feitas por igreja. É interessante na imagem que a irmã está saindo de um supermercado e às vezes nós vemos depois do caixa algumas caixinhas para nós colocarmos até o cupom fiscal. E muitas delas são de igreja, como no caso dessa imagem, né? Então, às vezes, nós precisamos estar atentos aos detalhes. Até mesmo escolas, festas, outras organizações, muitas vezes são regidas por igrejas e nós talvez nem saibamos. Isso, exatamente. É uma forma sutil de promoção da religião falsa, né? Querer angariar fundos para determinada entidade religiosa, né? E aqui ainda algumas pessoas dizem: eu preciso saber o que os apóstolos estão falando sobre as testemunhas de Jeová para eu poder defender a verdade. Porque esse argumento pode ser uma armadilha para nós e para os nossos estudantes. Irmão Lucas Franco. Se nós já conhecemos a verdade, não temos necessidade de saber aquilo que é falso. Então, conforme Paulo falou, né, que parceria tem a luz com a escuridão? Não existe parceria nenhuma. Você está no caminho certo. Então, não tem necessidade de você ficar debatendo com apóstata. Não tem necessidade de você ler os seus blogs, suas matérias. Então vamos lembrar que são armadilhas de Satanás. E ninguém, sabendo que alguma coisa é uma armadilha de sã consciência, vai querer colocar a mão ali. Isso, obrigado, irmão Lucas. Portanto, nós queremos então continuar leais a Jeová e ajudar os nossos estudantes a fazer o mesmo, tomando algumas atitudes que protegerão a nossa espiritualidade e a deles. Vamos então fazer uma revisão, brevemente. Por que não devemos ver, ler ou ouvir ideias de apóstatas? Irmã Lerce. Porque se nós não tomarmos cuidado, nós vamos ser facilmente enganados. Satanás quer nos enlaçar e ele está usando muito a mídia, vídeos, redes sociais. Então, nós devemos nos certificar de todas as coisas, mas somente apegar ao que é excelente. E o que é excelente, nós encontramos as informações aqui. É isso mesmo. Obrigado, irmã Lerce. Segunda pergunta de revisão: como devemos tratar aqueles que não querem mais ser testemunhas de Jeová? Irmão Enzo. Alguns que abandonaram a verdade, eles contam mentiras sobre a organização de Deus para destruir a nossa fé. Então, mesmo que nós podemos nos sentir arrasados, porque se alguém que a gente ama fizer isso, mas nós temos que estar decididos a continuar leal a Jeová. Então, obedecemos a ordem de Jeová de não ter contato com essas pessoas. Isso. Obrigado, irmão Enzo.
E a terceira pergunta de revisão: como podemos obedecer ao aviso de fugir da religião falsa? Como que nós podemos obedecer esse aviso, irmã Cíntia? Então a gente tem que se preocupar em não fazer parte de nenhum modo, né? Seja apoiar um trabalho, né, que apoia a religião falsa, ou até em donativos que pode, de uma obra de caridade da religião que pode apoiar a religião falsa. Então nós devemos sempre mostrar lealdade a Jeová para que a nossa consciência fique tranquila, né? É isso mesmo. Obrigado, irmã Cíntia. Obrigado também a todos os irmãos pelos seus excelentes comentários. Vamos passar a nossa reunião para o nosso irmão Isaías. Muito obrigado, irmão Carriel, por ter conduzido esse estudo de livro para nós. Também agradecemos a leitura do irmão Danilo e os excelentes comentários dos irmãos. Certamente nos edificou bastante. Tivemos uma reunião muito edificante, não é? O que podemos destacar desta reunião? O exemplo de Esther, ao falar com o rei sobre Amã, nos ensinou lições importantes sobre termos uma boa comunicação com membros de nossa família. Mesmo se precisarmos expor um problema sério com alguém querido, ou até mesmo uma pessoa em autoridade, queremos fazer isso com paciência, respeito e, principalmente, confiar na ajuda de Jeová. Vimos que isso também é importante no caso de jovens que sofrem bullying. Você, jovem, pode confiar na ajuda de Jeová e conversar, se abra com um adulto maduro, seja seu pai ou sua mãe, ou mesmo alguém da congregação maduro que possa lhe ajudar. Tenha certeza de que Jeová vai lhe ajudar, assim como ajudou a Esther. E lembre-se, você é muito valioso para Jeová. Na próxima semana, veremos como Mordecai usou a autoridade que recebeu para ajudar o povo de Deus. Como aqueles que têm certa medida de autoridade na organização de Jeová podem imitar o exemplo de Mordecai. Teremos então um discurso na sessão Vida Cristã que vai destacar como os anciãos têm trabalhado para o bem do povo de Deus hoje. Como cada um de nós pode se beneficiar da ajuda que os anciãos prestam nesse sentido. Quando ou em que situação é importante tomar a iniciativa e falar com os anciãos. Que possamos então nos preparar e estarmos presentes para tirarmos pleno proveito na próxima semana também. Chegamos então ao final da reunião desta noite. Queremos agradecer muito a presença dos irmãos, a atenção prestada. E vamos então encerrar esta reunião entoando o cântico número 124. Aqueles que puderem ficar de pé, vamos entoar o cântico 124 com o tema Sempre Leais. E após o cântico, ouviremos a oração final pelo irmão José Carlos Santos.